Nós estamos com o Rodrigo Marino, que é uma pessoa muito influente no Santos, de uma família muito tradicional no Santos, conselheiro. O Rodrigo Marino é o nosso convidado. E por que nós trazemos o Rodrigo Marino aqui neste primeiro tempo, às vésperas de um clássico? Teve uma postagem do presidente Marcelo Teixeira, e já quero emendar essa pergunta para o Rodrigo Marino, que ele disse que os avanços incomodam. Justamente depois da derrota no Clássico para o São Paulo, do jeito que foi, desse início de temporada do Santos, o Alexandre Matos já havia se pronunciado, dizendo que são ações políticas, né? Essas críticas feitas, e sinceramente não é o que eu observo muita revolta dos torcedores nas redes sociais, e esta postagem do presidente dizendo que avanços incomodam, Rodrigo Marino, foi uma postagem que causou muita revolta nas redes sociais. Eu gostaria que você se pronunciasse sobre isso e sobre a situação do Santos. Seja bem-vindo, um abraço. Boa tarde, Fará, Leandro, obrigado pelo convite. Respondendo sua pergunta, Fará, eu acho que realmente o presidente está com a razão. Os avanços realmente incomodam e o Santos está avançando rumo à Série B do Paulistão agora, né? Então, realmente, isso está incomodando muito a torcida. Então, acho que talvez ele estivesse falando desse tipo de avanço e a gente entendeu que ele estava falando do clube. Realmente, esse avanço desse momento do Santos está incomodando demais a torcida. Estamos então... E nós tivemos... pode continuar, Fará. Nós tivemos, rapidamente, hoje pela manhã, uma página do Instagram, Vivendo em Santos, né? Viver em Santos, que é da região, que registra fatos da cidade e também envolve o Santos, acabou publicando fotos de faixas deixadas na Vila Belmiro, criticando a postura de dirigentes, contratações como do Bilal Brahimi, que já foi lá para o Estrela Amadora, um contrato de empréstimo curto, do Cabadeiro, que já está na segunda divisão da Inglaterra, também é um contrato curto, enfim, e pedindo também menos vaias e mais incentivo no Clássico. Quem está no YouTube está acompanhando as imagens divulgadas, publicadas pela página do Instagram Viver em Santos. Rodrigo Marino, são críticas pertinentes e, na sua opinião, movidas pelo atual momento do Santos ou já vem de antes acumulado do torcedor, Rodrigo? Não, é do momento, é da gestão, né, Fará? A gestão iniciou, não foi bem desde o começo, o presidente vem com esse discurso dele de reconstrução e as atitudes dele não condizem primeiro com a grandeza do Santos e segundo com a realidade do Santos Futebol Clube. Um time que foi para a Série B, consegue retornar no primeiro ano disputando a Série B e aí faz contratações desse nível aí. Se você mergulhar um pouco nessas contratações, o Bilal Brahimi, por exemplo, ele ganhava 60 mil reais, 10 mil euros no time que ele jogava. Ele veio para o Santos e dizem que ele ganhava 1.300.000 aqui. Eu não vi o contrato, tem gente que está olhando o contrato no conselho, mas diz que ele veio de 60 mil reais para 1.300.000. Você pega o Mike, lateral, que vinha em baixa no Palmeiras, ganhava 250 mil no Palmeiras, dizem que o salário dele aqui é 1 milhão de reais. Você pega o Tiquinho Soares, que vinha em baixa no Botafogo, o Santos pagou 19 milhões de reais para ter o jogador, e o salário dele lá, que era 1 milhão, o Santos passou para 1,5 milhão. Sabe? Então, são atitudes essas que gastou-se demais, contratou muito mal e fica sempre nesse discurso de que está reconstruindo, está arena, fica com essas cortinas de fumaça, com esse discurso, mas que, na verdade, o time não está andando. O elenco do Santos é um elenco fraco para disputar o brasileiro. Imagina esse ano que vão disputar quatro campeonatos ao mesmo tempo. Então, a situação realmente é muito preocupante. E aí o torcedor ontem talvez tenha chegado num limite aceitável, quando o presidente vem dar uma entrevista dizendo que está tudo bem e que essa reclamação é uma reclamação política. Não, ele falou com o torcedor. O torcedor não é político, o torcedor é nada, o torcedor é torcedor. E aí o torcedor está sofrendo, está sendo, vamos dizer, humilhado em campo, e o presidente fala para eles: torcedor, isso é essa política, tá? Fica tranquilo, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Renata Saporito, estamos com o Rodrigo Marino. Pode fazer a sua pergunta, Rê.
Fala, Rodrigo, tudo bem? Prazer falar com você. Eu entendo que existe essa questão da má gestão, de escolhas erradas, de dinheiro mal gasto, mas a gente tem jogadores que, se a gente colocar no papel deveriam funcionar, né? E a questão do Vojvoda também, que parece que o Santos não consegue engrenar. Hoje você tem no plantel, no elenco, um Gabigol, um Neymar, a gente espera, né, que eles ainda cheguem à sua melhor forma, mas você tem o Tiquinho que você citou, você tem o Zé Rafael, você tem o William Arão, você tem jogadores que têm uma história, né, no futebol brasileiro. E a gente falou sobre isso ontem, né, sobre a derrota do Santos no Clássico contra o São Paulo, porque foi nítido, apesar da expulsão do Gabriel Menino, que atrapalhou demais, mas a falta de vontade, eu não sei, parece que os jogadores... Parece que tanto faz, parece que o Santos está cansado, talvez uma injeção de ânimo. No caso do São Paulo, por exemplo, o Rafinha chegou com tantos problemas que o São Paulo tem, politicamente falando até, né, interno, externo. O São Paulo deu essa virada, né, de chave. Por que o Santos não consegue isso? Talvez também a relação com o Vojvoda, a gente não consegue entender de fato o que está acontecendo. Por que esse Santos não vai para frente? Renata, prazer falar com você, obrigado pela pergunta. Eu não acompanho o dia a dia no CT, né, Renata? Eu não acompanho os treinamentos do Santos. Mas você vê, o que você citou aí a respeito do São Paulo, da chegada de um nome forte que dá uma alavancada, dá um ânimo novo para o elenco, aconteceu com o Santos, chegou só o Neymar o ano passado. Chegou o Neymar e o elenco não foi. Esse ano chegou o Gabriel e o elenco não está indo. Então, o treinador é teimoso? Sim, o treinador é teimoso. Mas tem uma série de desencontros que acontecem. Por exemplo, o presidente vem e diz que o treinador pediu tal jogador. No dia seguinte, o treinador fala, não, eu não pedi. Estou falando do Bilal Ibrahim. O presidente falou, o Bilal Ibrahim foi o Vojvoda que pediu. Aí no dia seguinte, o Vojvoda vai e fala assim, não, eu não pedi esse jogador. Me trouxeram esse jogador. Então, tem uma série de coisas que acontecem e devem estar acontecendo que não chegam para nós, né? Não chegam nem para vocês no jornalismo e também não chega para nós. Mas, com certeza, nós temos problemas, sérios problemas, no dia a dia do CT. O treinador ele está envolvido naquele meio, já mostrou que é teimoso com algumas coisas, já mostrou que não gosta muito de jogar com os meninos da base, e ele vai insistir com a formação que ele tem. Não vai andar, infelizmente não vai andar, porque, vamos lá, o que muda? O que mudou do jogo de domingo para o jogo de amanhã? Não mudou nada, só vão passar 3 dias, mas o time é o mesmo, o elenco é o mesmo, a motivação é a mesma, ou menos, porque vem de derrota e amanhã entra muito pressionado. Então, a situação é muito complicada, né? E quem tem que tomar alguma ação agora? Quem tem que tomar ação é o diretor de futebol, é o presidente, mas tomar uma ação assim, concreta, de verdade, né? Uma ação que não vir a público dizer que, olha, tá tudo bem, é começo de temporada, nós estamos evoluindo. Não está evoluindo nada, tá ao contrário, tá indo para trás. Nós estamos correndo o risco de ser rebaixado no Paulista. Eu acho que não tem essa chance. Mas é muito, não é o lugar do Santos, a porta da zona de rebaixamento, não é o lugar do Santos. Rodrigo, tudo bem? É o Melo que está falando. Pelo que eu entendi aqui, se você fosse dirigente hoje do Santos, você iria mandar embora o Vojvoda, né? Porque as coisas não estão andando. Só que é o seguinte, não andaram também com Caixinha, com Kleber Xavier, com Carille. Com o Carille até que andou um pouco, mas era uma segunda divisão. A torcida expulsou ele praticamente. Não andou com Lisca, não andou com Paulo Turra, com Diego Aguirre, não andou com Andair Helma, com Fernando Diniz, com Ariel Roland, com Fabian Bustos, com o próprio Marcelo Fernandes, que hoje é técnico da Ponte Preta, com Orlando Ribeiro. Vários treinadores passaram e o Santos continua sempre ali, brigando para não cair, né? E até que chegou uma hora que culminou no rebaixamento. Quer dizer, vocês ainda acham, vocês da oposição ainda acham que o problema é só mudar o treinador? E outra coisa, passaram muitos presidentes pelo Santos, né? E o Santos, o último título para valer, eu vou tirar o de Série B, que o Série B ninguém quer, né? Vamos combinar aqui. 2024 bateu campeão da Série B e voltou para a elite do futebol brasileiro.
Mas o último título do Santos foi um paulista de 16, aliás, foi bicampeão, 15 e 16. Né? O brasileiro foi em 2004, então o Santos está se apequenando cada vez mais. Então vão duas perguntas. Você não acha que está na hora de chegar uma SAF aí, entregar para outro comandar? Porque também tá aí o Marcelo Teixeira, que dizia que ia resolver os problemas. E a gente está vendo que não aconteceu. O André Rueda levou o time para a segunda divisão. Orlando Rolo não aconteceu nada. O José Carlos Pérez a mesma coisa. O Modesto Roma, enfim. Nada muda no Santos. Parece que gira e acaba caindo no mesmo lugar. Enfim, não está na hora de chegar uma SAF aí? E se você de fato tivesse a caneta, você mandaria embora o Vojvoda? Melo, bom dia, obrigado aí pela pergunta. Vamos lá, por partes, né? A questão do treinador, a gente sabe que o futebol é desse jeito, né? A corda vai estourar no treinador. É o primeiro disjuntor a desarmar. Não pode desarmar o disjuntor do presidente, que é quem tem que acertar. Então desarma o treinador, depois desarma o diretor de futebol e não chega em quem tem que resolver de fato o problema, que é o presidente. Então, eu não acho que o problema é só o treinador, eu não acho que o problema é só o Vojvoda, eu não acho que o problema vai se resolver demitindo o Vojvoda. Não é só isso. É o que vai acontecer? É o que vai acontecer porque o futebol brasileiro funciona dessa maneira. É questão de tempo para o treinador ser demitido e aliviar um pouco a pressão do clube e do presidente. Mas não vai resolver o problema. Num primeiro momento vai se criar um problema ainda maior, porque se está ruim com ele, imagina sem ele e até chegar um novo treinador e até conhecer o grupo e etc. Então, esse não é assim que vai resolver o problema. O problema do Santos é o departamento de futebol como um todo. Quando eu falei dos jogadores que eu citei, são jogadores que o Santos pegou em baixa, né? O Santos foi lá, pegou os jogadores que estavam no mercado em baixa, pagou preço caríssimo, pagou preço de jogadores que estivessem em alta e trouxe os jogadores, né? Tá aí o resultado. Isso serve também para o diretor de futebol. O diretor de futebol hoje, do Santos, é um diretor de futebol no meio do futebol em baixa. Ele já teve o seu momento de ascensão no futebol. Ele já teve o seu momento brilhando no futebol. Há quanto tempo esse profissional não está nas primeiras prateleiras do futebol, ganhando títulos atrás de títulos, montando grandes equipes? Também é um profissional do futebol que estava em baixa. E aí foi lá e contratou esse profissional do futebol para ele fazer o que ele acha e fazer, talvez, executar as práticas que deram certo lá atrás. E o futebol é muito dinâmico, o futebol ele vai se atualizando e hoje esse diretor, na verdade, antes de mandar o treinador embora, tinha que tirar o diretor. Ou então faz um pacote, manda os dois embora e traz um novo diretor e um novo treinador. E digo mais, tá, Melo? Se o presidente amasse o clube do jeito que ele diz amar, ele ia no pacote, ele renunciaria e o conselho pediria novas eleições imediatas para o bem do clube. Tá? Então, por amor ao clube, o presidente deveria renunciar, porque ele não deu certo. Tá? Ele não deu certo, assim como o treinador não deu certo, assim como o diretor de futebol não deu certo, ele, presidente, também não deu certo. Tá? Eu não estou falando que ele fez besteira, não, ele só não deu certo. E a gestão dele não dá certo, ele não deu certo e ele deveria, né, por amor ao clube, renunciar à cadeira e convoca novas eleições e deixa alguém assumir o clube. Com relação à SAF, Melo... Perdão, pode seguir, Rodrigo, perdão. Com relação à SAF, eu acho que essa é uma tendência do futebol brasileiro. O Santos não é diferente, tem que se tomar cuidado quando vai fazer uma SAF. Muitas SAFs aí do futebol brasileiro não deram certo, a maioria, no meu modo de ver, não deu certo. E aí, às vezes, o que parece bom num primeiro momento, na frente estoura um grandíssimo problema. Basta a gente ver o que aconteceu com o Vasco, basta a gente ver o que está acontecendo com o Botafogo, basta a gente ver até, eu condeno demais a SAF do Atlético Mineiro, né? Mas o Santos chega, e por que eu falo que o presidente deveria renunciar? A dívida do Santos hoje se tornou astronômica, tá? A dívida do Santos hoje é quase o dobro do que era há 2 anos atrás, quando o atual presidente assumiu.
É quase o dobro. O que demorou 114 anos para fazer, quase que dobrou em 2 anos. Então, está realmente difícil de gerir o clube. Então, o Santos caminha a passos largos para ter uma solução única, que é a SAF. Porém, jamais podemos deixar trabalhar essa SAF, assinar essa SAF, o gestor que em 2 anos praticamente dobrou a dívida. Ele não se mostra capaz, ele não se mostra competente para estar à frente de um processo desse. Então, acho sim que o Santos caminha para a SAF, sou até a favor da SAF, sim, mas não com esse presidente. Que se eleja um novo presidente e esse novo presidente traga aí um grupo que queira fazer uma SAF boa para o Santos Futebol Clube. Estamos com o Rodrigo Marino para liberar o Rodrigo. Guigui, a sua pergunta, por favor. Marino, Guilherme Lage falando, eu queria te fazer 2, por isso a primeira é rápida, de bate pronto. Você falou sobre a questão, né, que você entende que o presidente fala de avanços que não te parecem assim muitos avanços, né, que ele cita aí Nova Arena, acho que a gente pode colocar nesse bolo mudanças de CT e tudo mais. Tudo isso ele tem buscado o apoio do pai do Neymar. Isso de alguma maneira, como um homem do Santos, te preocupa de algum jeito, de alguma maneira, ou você entende que essa aproximação e essa parceria, entre aspas, ela é normal, natural, Marino? Eu acho que essa aproximação é normal, Guilherme, mas a única coisa que incomoda é o torcedor do Santos, é o Conselho Deliberativo do Santos, ninguém saber exatamente qual é o papel do pai do Neymar no Santos, qual é de verdade o lugar do pai do Neymar no Santos. Agora, falar contra o que o pai do Neymar fez é loucura da parte de qualquer um, né? Ele foi ali, construiu, fez, viabilizou a construção daquela parte ali do CT para a categoria de base, tá? E aí eu vou até falar que ainda bem que alguém fez, porque eu apresentei aquele projeto, se alguém entrar no meu Instagram, está lá desde 2020. Em 2020 eu apresentei, em 2023 eu apresentei também. Falaram que eu era um maluco, que eu queria vender terreno na Lua, que era impossível construir. Graças a Deus apareceu alguém que compra terreno na Lua, que é o pai do Neymar, e construiu, né? Porque não era nada do outro mundo, né? Agora é fazer trabalhar aquilo. E algumas outras melhorias que o pai do Neymar trouxe para o clube, é inegável falar que se houveram alguns avanços do clube, quem trouxe esses avanços foi o pai do Neymar, não foi o presidente, né? A única coisa que incomoda talvez é ninguém saber exatamente qual é o espaço que o pai do Neymar ocupa. Agora, que ele está fazendo mal para o clube? Não, nenhum mal ao clube, está trazendo algumas melhorias, está ajudando o clube e não preocupa nada, não tem... Duvido que alguém que assuma o clube, e se eu um dia assumir o clube, eu vou querer ele próximo, claro. Ele é hoje um dos maiores players do futebol mundial. Perfeito. Uma outra que eu queria emendar, já agradecendo aí a sua participação, você falou sobre a questão do salário do Bilal Brahimi. A gente discutiu muito isso aqui, Marino, nas últimas semanas, porque alguns números realmente despertaram atenção. Você falou aí, né? Ele ganhava 10 mil euros. Tem um site muito confiável para futebol europeu, para clubes assim, né? Principalmente os clubes mais conhecidos. E ele jogava no Lille, que é um clube... aliás, no Nice, perdão, que é um clube conhecido da França. E eu consegui aqui, você consegue pegar a folha salarial dos clubes através do Capology, que é um site bastante confiável e conhecido. E o Bilal Brahimi ganhava 2.700 euros por semana, 140 mil euros por ano. Se o salário que o Marino falou for realmente, e a gente ouvia algo parecido... Um mês de salário paga o ano todo. Ele ganha quase o dobro num mês do que ele ganhava num ano no Nice, na temporada 22-23. Marino, não existe alguma forma de se aprofundar para que... Aqui eu não estou fazendo acusação a ninguém. Eu acho que fiscalização e, de repente, né, você fazer algum tipo de investigação é saudável para o clube. Porque quando o diretor Alexandre Matos foi questionado sobre isso, ele até adotou uma postura agressiva contra um jornalista, né? O que causou estranheza. Não existe alguma forma de se aprofundar nesse assunto, de tentar procurar... Porque, assim, não parece razoável, sabe, Marino? Você olha pro histórico, você bate com o que acontece, não parece algo razoável. E é claro que o torcedor santista se preocupa se as coisas estão sendo feitas de maneira correta.
Ô Gui, você vê que você foi aí, é fácil. Hoje em dia você dá um Google e você tem a informação. Você ainda foi num aplicativo que é mais específico e levantou o salário do Brahim. Eu falei 10 mil euros, né? Mais ou menos isso aí, né? Tá dando aí mais ou menos perto disso. E o valor que eu falei, 1.300.000 por mês, é um valor que eu escuto na mídia. Tá? Porque hoje eu não estou dentro do clube, então eu escuto na mídia, eu escutei muito esse jornalista, o Wagner Frederico, falar, tem conselheiros que pediram vistas desse contrato, né? E não é da minha cabeça, eu não estou inventando esse número, esse valor de salário, né? Então, eu também, igual você, também não estou aqui levantando nenhuma acusação, não estou levantando nenhuma desconfiança, mas o fato é que chegou um jogador muito caro, jogou 23 minutos e agora foi emprestado. Ficou alguma conta ainda para pagar? Isso aí serve também para o Cabadeiro. Chegou, jogou muito pouco, né? Não sei dizer nesse momento quanto custou, nem sei por quanto, como foi a negociação que foi emprestado agora, mas ficou alguma conta para pagar também. Então, o fato é que é o que eu falei, a gestão do presidente não deu certo, as escolhas do presidente não deu certo. E aí, se não foi ele que contratou, se não foi ele que escolheu, mas foi ele que assinou, tá? A gestão é sempre do presidente, o presidente é o comandante. Então, se não foi ele que escolheu, mas foi ele que assinou, ele é o responsável. Então, é o que eu falei, não adianta só demitir o treinador. Tem que tirar o diretor e talvez o presidente tenha que ter um ato de amor ao clube e renunciar ao seu cargo, renunciar ao seu mandato, por amor à instituição, porque a instituição ela não está evoluindo nada. Ela está andando para trás, igual o caranguejo, a passos muito largos, é muito preocupante. Bom, conversamos com o Rodrigo Marino, integrante da oposição santista, falando muito aí do momento do Peixe. Muito obrigado pela sua entrevista, viu, Rodrigo, pelos esclarecimentos. A gente segue atento a tudo e vamos numa outra oportunidade voltar a bater esse papo, tá certo? Brigadão e boa sequência de terça para você. Eu que agradeço a participação, um forte abraço a todos aí, estou à disposição, quando precisar, tô por aqui. Show de bola, Rodrigo Marino. Fará, você vai ter trabalho, hein, Fará? O trabalho do setorista nessa situação, pelo jeitão da coisa, vai durar o ano todo, hein, Fará? Vai. E a questão da dívida que o Rodrigo levantou aí, né, de dobrar a dívida, hoje dizem nos bastidores do Santos que a dívida supera 1 bilhão de reais, tá? Supera 1 bilhão de reais, dívidas a curto, médio e longo prazo. Com relação a contratos, por exemplo, o Bilal Brahim foi para o Estrela Amadora de Portugal, eu estou apurando ainda, mas o Santos paga parte do salário, tá? Meu Deus. O que disseram, os conselheiros que eu tive contato, que de 1.300.000, o salário do Bilal é de 750 mil reais, né? E o restante é distribuído em comissões. Por isso que o Conselho pediu na íntegra o contrato para saber qual o destino e se é realmente isso. Sobre Gustavo Cabadeiro, o Santos gastou $1,5 milhão e ele tem mais 4 anos de contrato.